Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da aula de hoje? O objetivo será compreender e explorar a relação envolvendo a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo e outras situações do nosso dia a dia, ok? Então, veja. Observem que aqui nós temos 3 triângulos e cada triângulo tem as medidas dos ângulos internos diferentes. Então, dá uma olhadinha nesse primeiro triângulo, olha só. Esse ângulo aqui vale 50 graus, esse 71 graus e esse 59 graus. Se observarmos os demais triângulos, eles também vão ter ângulos diferentes, ok? Vocês notaram algo em comum envolvendo os ângulos internos que estão indicados nesses triângulos? Então veja, a professora vai dar um tempinho agora para vocês somarem os valores dos ângulos internos desses triângulos, ok? Então vocês vão pegar aqui o primeiro triângulo e vocês vão medir 50, vão somar, aliás, 50 mais 71 mais 59 e vão anotar aí no caderno de vocês. Depois vocês vão pegar esse segundo triângulo e vão somar ali os valores. 37 mais 100 mais 43. E na sequência, vocês vão fazer a mesma coisa para o terceiro triângulo. Vocês vão somar lá o 90 mais o 60 mais o 30, ok? A professora vai dar uns minutinhos para vocês fazerem isso e na sequência já voltamos. Vamos lá, pessoal! E aí, o que vocês notaram nessa soma que vocês verificaram? Vamos lá? Vamos corrigir? Então, se somarmos os ângulos internos de cada triângulo, que foi o que vocês acabaram de fazer, vocês vão chegar à conclusão de que a soma de todos eles deu o mesmo valor, não é mesmo? E qual foi esse valor? Isso mesmo, 180 graus. Então, a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus. Isso para qualquer triângulo.
Ou seja, vocês perceberam aqui que os formatos e os valores dos ângulos são diferentes, mas a soma, ela sempre terá que ser igual a 180 graus, ok? Então vamos lá. Sobre a soma dos ângulos internos, para que possamos responder com mais segurança, para que isso realmente fique comprovado, por que a soma desses três ângulos tem que ser igual a 180 graus, nós vamos fazer um experimento. E para isso, nós vamos precisar de uma folha de papel, de uma régua e uma tesoura. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pegarem esses materiais, providenciarem esses materiais, para a gente poder dar sequência à nossa atividade prática. Vamos lá então, e aí, providenciaram o material? Perfeito, vamos dar continuidade. Então nós vamos pegar a nossa folha de papel e nós vamos desenhar nessa folha um triângulo. Então vocês vão desenhar um triângulo, não importa o formato. Se você fez um pouquinho diferente do que está aqui aparecendo para vocês, não tem problema, desde que seja o formato de um triângulo, ok? O segundo passo, então, será destacarmos os ângulos desse triângulo. Olha lá, destaquem os ângulos internos, coloquem cores diferentes, tá bom? Na sequência, nós vamos, então, recortar o entorno. Então, nós vamos deixar só o triângulo, certo? Então, depois que você marcou os ângulos internos do triângulo, nós vamos recortar o triângulo e deixar só ele, certo? E na próxima etapa, nós vamos recortar esse triângulo em 3 partes. Mas atenção, nós temos que recortar em 3 partes, né? De modo em que cada parte deve conter um ângulo, tá? Então você não pode cortar aqui, passar a tesoura em cima do ângulo. Passa a tesoura, ó, conforme a professora está mostrando aqui, de acordo com os traços em vermelho, certo? Então veja, você recortou esse triângulo em 3 partes iguais e cada parte apresenta um ângulo, ok? Então veja, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos ajustar os ângulos. Olha lá, a professora encaixou cada ângulo desse que a gente destacou com uma cor diferente. E o que isso significa para vocês, hein? Olha lá, isso não lembra um ângulo raso? Um ângulo de 180 graus? Isso mesmo, nós estamos provando aqui que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai dar 180 graus. E nós comprovamos isso colando os ângulos aqui ou colocando um do ladinho do outro, ok? Certo? E na sequência, você pode colocar aí uma letrinha para você poder identificar quem é quem. Então, esse é o ângulo A, ângulo B e ângulo C, certo? Então, vamos lá. Refletindo, cada um de vocês construiu um ângulo diferente, um triângulo diferente, não é mesmo? Mas vocês chegaram à mesma figura. Se vocês juntaram aqui os ângulos,
vocês chegaram à mesma figura que estão representadas aí na imagem, ok? A união, então, dos três ângulos internos formam qual ângulo? Então, a professora vai dar um tempinho para você pensar. Olha que eu já praticamente falei a resposta aí em momentos anteriores. Quem prestou atenção já sabe a resposta, hein? Então, um minutinho para vocês pensarem, responderem a pergunta e, na sequência, a professora volta para a correção. Vamos lá, então, voltando para o nosso exercício, para a nossa atividade prática, né? E aí, qual é o ângulo que foi formado aqui com a junção do ângulo A, B e C? Isso mesmo, nós formamos um ângulo de 180 graus. Se você pegar um transferidor na escola ou na sua casa e colocar aqui exatamente sobre essa linha reta, tá? Você vai medir esse ângulo e vai verificar que a junção do ângulo A mais ângulo B mais ângulo C resulta em 180 graus. E isso é válido para todo e qualquer ângulo, ok? Então, é uma regrinha, não pode esquecer. E o ângulo de 180 graus, ele também é conhecido por outro nome. Esse outro nome é ângulo raso. Então, tanto faz se você falar ângulo raso ou ângulo de 180 graus. Significa o ângulo com a mesma medida, 180, ok? Então, a união dos três ângulos de qualquer triângulo sempre resultará em 180 graus. Não pode esquecer dessa regrinha, ok? Então, vamos lá. A partir desta atividade que nós acabamos de realizar, qual relação podemos estabelecer envolvendo a soma dos ângulos internos de um triângulo? Pensem um pouquinho, tá? Nós podemos, então, chegar à conclusão que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo sempre será igual a 180 graus, independente do formato do triângulo que você fez aí na sua casa ou na escola. Por quê? Eu tenho certeza que vocês fizeram triângulos com proporções diferentes, não é mesmo? Afinal de contas, cada um vai imaginar, vai desenhar esse triângulo de uma forma diferente. Mas a soma, esse desenho final aqui,
Certeza que deu o mesmo resultado para todo mundo. Deu a mesma colagem aqui para todos. Então, podemos definir que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser igual a 180 graus. Caso não dê 180 graus, é porque não é um triângulo. Ele pode ser um outro polígono, uma outra figura, menos o triângulo, ok? Então vamos lá, vamos praticar um pouquinho? Veja então esse triângulo. Nós temos aqui, determine o valor numérico da medida x. Olha só, indicada na figura. Nós não temos o valor desse ângulo. Então, quando a gente não sabe o valor de um determinado ângulo, nós representamos por uma incógnita, por uma letra. E aí a professora chamou esse ângulo de x. Não sei quanto ele vale. Mas eu sei que esse ângulo aqui, ele é o dobro dessa medida aqui, ó, certo? Se é o dobro, como nós vamos representar? 2 vezes x. E esse ângulo aqui de cima, ele vale 75 graus. E aí, como nós podemos resolver essa situação? A professora já deu uma dica, porque vocês já aprenderam, vocês já sabem que a soma desses 3 ângulos internos tem que ser igual a 180 graus. Então, o que vocês poderiam fazer? Vocês podem representar essa informação por meio de uma equação. Ou seja, você já sabe que a soma do x mais 2x mais 75 graus é igual a 180. Então, você vai colocar lá no teu caderninho. X mais 2x mais 75 igual a 180 graus. Na sequência, você vai encontrar o valor de quem? Isso mesmo, o valor de x. Encontrando o valor de x, você consegue então responder a pergunta. Você consegue calcular aqui o valor dos ângulos, ok? Então a professora já deu dica demais aí para vocês, já ajudou. Então eu vou dar um tempinho para vocês resolverem o exercício e já voltamos para a correção.
Vamos lá, pessoal? Vamos corrigir o nosso exercício? Então, veja, a soma desses três ângulos tem que dar quanto mesmo? Isso mesmo, 180 graus. Como eu já sei dessa informação, eu vou colocar aqui, ó, 75 graus, mais esse ângulo x, mais esse ângulo 2x, a soma deles, dos três ângulos, tem que ser igual a 180 graus. Se você colocou em uma ordem diferente, por exemplo, você colocou x mais 2x mais 75 graus, não tem problema, tá? Não precisa apagar, o exercício está correto. Então, o que você vai fazer agora? Ó, você pode somar esse x com esse 2x? Pode, eles são semelhantes, né? Como os dois termos vêm acompanhados de um x, então você pode somar. Quanto que é x mais 2x? Isso mesmo, 3x. E vocês se lembram como se resolve uma equação? Então veja, esse 75 graus, ele é positivo, porque ele não tem nenhum sinal aqui na frente. E aí eu tenho que passar esse 75 graus para o outro lado da igualdade. Se antes da igualdade ele é positivo, ele passa para o outro lado o quê? Negativo, tá? Então, como que vai ficar? Vai ficar 3x igual. Quanto que é 180 menos 75? Isso mesmo, 105 graus. Então, veja, agora nós temos 3x igual a 105 e esse 3 que aparece do ladinho do x, ele está multiplicando o x. Então, ele tem que passar para o outro lado com a operação contrária. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. E quanto que é 105 dividido por 3? Isso mesmo, 105 dividido por 3 é 35 graus. Então, significa que esse ângulozinho x aqui, ele vale 35 graus e esse ângulo ele vale 2 vezes 35 graus, tá? Então, você vai substituir aqui, ó, 2 vezes 35, que vai dar 70 graus, tá? Então, um ângulo vale 35, o outro 70, o outro 75. Ah, professora, mas eu quero fazer a prova real, eu quero ver se eu realmente acertei o exercício. Tem como fazer? Tem. Agora você vai somar esses três ângulos. Ao somar, você vai verificar que a soma vai dar 180 graus. Então, está correto, já que a soma dos três ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus, ok? Então, nesta aula, nós vimos sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, que é igual a 180 graus. Então, espero que vocês tenham gostado e até breve!